A China e os Estados Unidos têm um relacionamento de amor e ódio ao mesmo tempo. E toda vez que eu faço um capítulo sobre China no meu podcast é bastante engraçado, porque realmente vem os lados completamente antagônicos, né? E dá a impressão, inclusive, de que eu odeio a China, de que eu falo mal da China. Pelo contrário, eu adoro a China, eu já fui para lá mais de 10 vezes, né? Nem lembro mais quantas vezes eu fui para a China, conheço bastante, falo um pouco do idioma, inclusive, e tive várias experiências muito boas. E o que eu quero fazer aqui, na verdade, é um contraste. Obviamente, eu já tenho vários outros capítulos falando sobre todos os problemas que a China vem passando, falando também da questão deflacionária e das tarifas e os desafios que a China tem, apesar da sua balança comercial ser extremamente positiva. Mas aqui eu quero trazer também o outro lado da história, né? Como que a China acaba se comportando, e muitas vezes a gente usa uma análise ocidental. Eu tive vários comentários falando sobre isso, que fica impossível você fazer uma análise real da China com lentes ocidentais. Então você precisa se colocar na cabeça do chinês para entender a cultura dele e como que muitas vezes a análise de coisas que nós achamos que não necessariamente são boas para os padrões ocidentais acabam tendo um resultado que muitas vezes é inesperado. Então eu não estou aqui para defender ou não defender, eu tenho minhas opiniões próprias, obviamente, mas o meu objetivo é te dar ferramentas para que você pense. Esse é o grande objetivo desse podcast. Então o que eu quero fazer aqui é pegar uma fonte mais próxima à China. Eu vou continuar usando o Louis Gave. Ele, apesar dele ser francês, ele é bastante entranhado na cultura chinesa e mostra muito como é o pensamento de como os chineses lidam não somente com a própria crise, mas também com o seu crescimento, as estratégias de como eles fazem o que eles fazem hoje para poder se destacar no que eles conseguiram fazer, que seria praticamente impossível no Ocidente, né? Um crescimento histórico, milhões de pessoas que se transformaram de produtoras a consumidoras na China, classe média, a maior classe média do mundo praticamente, e hoje você tem aí, literalmente a China vem concorrendo com os Estados Unidos na busca pela dominação total dos microchips, inteligência artificial, simplesmente na ponta, uma coisa que não existia antes, né? Era um país de bugiganga, e hoje ele está realmente competindo bastante forte com os Estados Unidos e realmente ameaçando nesse quesito, mas um país continua interdependente do outro. É muito importante você tirar suas paixões de lado e entender um pouquinho o que se fala. Então o que eu quero compartilhar aqui com você é uma visão do ponto de vista chinês, que foi uma discussão de um podcast, né, com o Louis Gave, falando a seguinte coisa. Tem uma grande preocupação em relação à bolsa de valores da China, uma queda significativa, e também em relação ao real estate. Mas ele também diz a seguinte coisa: a gente acha que os efeitos negativos da China acontecem de uma determinada forma, mas que não se transmite da mesma forma que caso isso acontecesse no Ocidente. Então ele deu um exemplo de que a bolsa de valores, diferente dos americanos, ela não é tão importante assim na China, porque somente 10% dos chineses estão expostos na bolsa chinesa, né? E 70% dos americanos estão na bolsa, mesmo sem ter a menor noção no que eles estão investidos, pelo fato do funcionamento das pensões americanas. Ou seja, quando você tem o seu salário, ele vai imediatamente, quando você guarda ele naquelas contas que a gente chama de 401k, a contribuição também do empregador e a do empregado vão diretamente para fundos de investimento que estão investidos em várias ações. Então, às vezes, ele tem ali uma exposição em Nvidia e nem tem a menor ideia porque ele acabou de entrar no novo emprego. É o que a gente chama ali de investimento passivo, né? E vem aumentando cada vez mais para você não escolher absolutamente nenhum tipo de ganhador ou perdedor, mas você vai ali no index, né? Você pega um S&P 500 Index Fund tal, e coloca o seu dinheiro lá e a coisa vai no automático. Então 70% dos americanos acabam tendo essa exposição. Uma queda na bolsa americana, essa sim realmente deixaria o americano muito mais pobre do que ele está agora. Ele teria uma perda significativa do seu patrimônio. Então não dá para comparar com as mesmas regras do que você vê na China baseado nessa exposição. Agora, tem uma outra coisa que é bastante interessante, que ele fala que
dos críticos da China, que é em relação aos subsídios. Então a gente vê ali, por exemplo, o BYD ou várias outras empresas que estão entrando, né, com os carros elétricos, painéis solares e várias outras coisas, baterias, entre outros, mas com uma tecnologia muito mais agregada. E a justificativa de dizer que, não, mas você tem, o governo controla absolutamente tudo e tem uma quantidade de subsídios enormes. É claro que essas empresas conseguem fazer, mas porque elas não seguem o livre mercado, elas não existiriam, né, meio que o argumento. E o Louis Gave deu uma posição bastante interessante. Não estou dizendo que eu concorde ou discorde, mas eu quero te passar essa visão para que você sempre entre em contraste de uma coisa que você talvez não saiba. Então ali o Louis Gave fala a seguinte coisa: a grande verdade é que o argumento capitalista é de você realmente ter uma livre concorrência, certo? Então você tem empresas que concorrem entre si e só as melhores vão sobreviver. Aquelas que não conseguem segurar, elas vão acabar quebrando. E se você parar para pensar, você tem uma lista de centenas de empresas que quebraram recentemente na China em vários segmentos, em carros, painéis solares, no que a China realmente está indo muito bem. E aí aí o Louis Gave falou assim, eu posso citar pelo menos 10 aqui só de cabeça de empresas que fecharam recentemente, baseado nessa concorrência que acontece. Agora, quando foi a última vez que uma grande empresa americana quebrou? Né? Talvez seja interessante fazer esse tipo de pensamento. E aí muitos podem se questionar que o too big to fail, né, que existe muito nos Estados Unidos, talvez não seja um termo tão capitalista assim. E aí, E obviamente que se você parar para pensar, muitas das coisas que hoje são criticadas na própria China são adotadas pelos próprios Estados Unidos, porque se você olhar ali a concorrência da própria Tesla, a forma que ela surgiu nos primeiros 10 anos, ela teve subsídios enormes, né? Foi feito até pouco tempo, você tinha subsídio para quem comprasse um carro da Tesla, por exemplo, né? Agora, o subsídio da China funciona de uma forma bem diferente. Então a ideia que todo mundo tem é que o Xi Jinping está sentado na mesa dele e que ele vai escolher ali a empresa que ele quer colocar o dinheiro para simplesmente falar, não, é isso aqui, eu quero que vocês invistam nela. Não é bem assim que funciona. Então, é verdade que é um governo totalmente centralizado. O Xi Jinping ele vai ter uma ideia de um setor. Ele vai dizer que aquele setor é a bola da vez. E, obviamente, ficou claríssimo que são as energias renováveis, eletricidade, etc., baterias, painéis solares e tudo isso que a China vem se destacando bastante. E essa é a bola da vez escolhida pelo Xi Jinping. E aí, o que acontece? Do nada você cria não do nada, né? Mas você cria imediatamente uma corrida da caça ao tesouro para cada governador de cada província, né? A China ela é dividida em várias províncias e também os seus prefeitos entram imediatamente em modo de competição. Então o objetivo é você ser bem quisto pelo Xi Jinping, você quer ganhar o respeito dele e isso você consegue fazer ao se alinhar com os objetivos do próprio partido. Então se eu como prefeito ou governador da província criar uma empresa local campeã nesse setor, o que acontece? Você acaba entrando no radar para poder receber dinheiro do governo. E aí, o que também acontece? Por conta do controle extremo de capitais que a China tem, ela é literalmente uma panela de pressão, então tudo que acontece dentro do sistema bancário é altamente controlado, não tem esse livre trânsito de capital, né, de investimento externo, interno, etc. Aquele fluxo que você vê hoje nos Estados Unidos e que o mundo adora, mas você tem uma grande parte da poupança chinesa que está localizada no sistema bancário local. Ela, na verdade, está represada no sistema bancário local, mesmo que muitos não queiram. E aí, cada banco provincial, né, aquele banco local, começa a receber ordens. Epa, você precisa começar a emprestar agora para a empresa X ou Y, porque ela está bombando e ela está fazendo exatamente o que o governo central, né, do Xi Jinping, do Politburo, quer que você faça. E aí você replica esse movimento em várias províncias e de repente você surge com novos 30, 40 fabricantes de automóveis que recebem uma quantia gigantesca em cash, justamente porque está na linha do pensamento que o Xi Jinping quer fazer para desenvolver a China. Então, até descrito pelo próprio Louis Gave, ele falou que sobre que vira praticamente um Hunger Games, né, que é aquele filme Jogos Vorazes. E isso
ironicamente, acaba criando uma livre concorrência dentro de um mercado extremamente controlado. Porque você, apesar de todo o processo ter sido de forma autoritária, centralizada, controlada, artificial, você começa uma mega competição entre as empresas onde somente 2 ou 3 vão sobreviver e outras vão quebrar. Então você meio que cria aquela seleção natural, entre aspas, puramente capitalista, e a China vai deixar essas empresas quebrarem. Foi você que não fez um bom trabalho. E isso acaba sendo a parte irônica, criando uma situação paradoxal onde um governo centralizado vem criando resultados mais capitalistas do que os próprios Estados Unidos, que se vangloriam da livre, entre aspas, concorrência, né, com aqueles sistemas too big to fail. E, ao mesmo tempo, se você comparar com os Estados Unidos, você tem grandes corporações americanas que, o Magnificent Seven, que hoje, né, que despontam no mercado de ações americano e fazem parte, né, literalmente dominam o S&P 500, o S&P 500, você tem, elas têm a capacidade de obter crédito muito mais barato do que os outros. Eu falo muito isso no meu podcast, mas por quê? É porque o público selecionou que essas são as empresas que vão revolucionar? Não necessariamente. É muito mais... você tem, inclusive, que é o próprio milkshake do dólar, né, que é exatamente isso que acontece quando você tem a busca incessante por segurança e liquidez no mercado considerado mais seguro, porque os Estados Unidos têm uma proteção, né, de livre trânsito de capital permitido por toda a estrutura que os Estados Unidos permitiram fazer pela sua Constituição, e isso acabou deixando isso extremamente atrativo para quem quer fugir de outros países para colocar o dinheiro em alguma coisa que renda e seja líquida e segura para, caso você precise liquidá-lo, você consegue fazer. Então isso fez com que as empresas que estejam nessa rota do S&P 500, na bolsa mais desenvolvida do mundo, elas recebam capital praticamente a custo zero. Você não precisa fazer nenhum esforço para obter capital. Isso é muito diferente da dinâmica que você tem hoje na China para que elas obtenham esse determinado capital. Percebe? São dinâmicas completamente diferentes nesse sentido. A China e os Estados Unidos, eles vêm criando uma semelhança em várias coisas, né, como inclusive o estímulo de determinados setores. Se você pegar o governo Biden ou o que o próprio Trump quer fazer, isso está bastante alinhado com o que a própria China está fazendo. Nós vamos pegar um setor específico, vamos criar um programa governamental e vamos aumentar os gastos públicos em cima disso. E motivo pelo qual os Estados Unidos também não param de aumentar os seus próprios gastos públicos, percebe? Então, os dois países acabam sendo gêmeos nesse aspecto. Então, isso acaba deixando tudo muito mais interessante para uma discussão e debate do que realmente é você ter um país capitalista ou não. A questão aqui não é nem discutir nenhum tipo de ideologia. Esse podcast não é absolutamente nada político, mas ele envolve esse pensamento para você entender a dinâmica, porque você tendo o pensamento chinês de como eles pensam em relação ao capital, isso faz você ter a possibilidade de tomar melhores decisões do futuro e avaliar o conceito macroeconômico, que não necessariamente você tendo o mesmo tipo de índice para você medir alguma coisa na macroeconomia, você não pode usar a mesma regra para os locais. Porém, isso não isenta a China de parecer que ela não respeita as leis da física, por exemplo, né? E a física se aplica para todos, mesmo que nós pensemos de formas diferentes. Então, é muito importante você entender que isso não imuniza a China de crises, por exemplo, né? Que é o que vem acontecendo agora. E ela também faz parte do mesmo sistema monetário compartilhado, apesar de tentar sair dele de todas as formas. Então é muito importante você entender essas dinâmicas também, e quando eu falei ali até atrás das corporações americanas recebendo esse cash, né, as ações subindo, etc., a aposentadoria americana acaba dependendo muito disso, né? Então é muito importante a gente ver que a forma que um age pode influenciar a vida de uma pessoa que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a China, por fazer parte desse sistema, né, do euro-dólar, e precisa desses dólares, apesar de todas as narrativas de que não precisa ou está se livrando deles, etc. Você não vê esse movimento acontecendo de uma forma tão óbvia e forte do jeito que se retrata, e ela tem uma dependência muito forte ainda do mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, continua sendo seu maior parceiro comercial. Então existia aquele termo antigamente chamado de chimérica, né, antigamente,
mas isso é a grande verdade, que os dois continuam mandando juntos no rumo da economia global e continua sendo o maior eixo, apesar de todos os esforços, né, de desdolarização, desglobalização, descooperação e todas as rupturas que nós estamos vendo. Então, realmente, é uma dinâmica muito complexa e seria praticamente uma loucura você dizer que os Estados Unidos ou a China poderiam se dar bem sem a cooperação do outro. E eles realmente nunca estão numa situação que, apesar dessa ruptura, eles nunca foram tão interdependentes como são hoje.